Flávio Bolsonaro, candidato, o que você achou, hein? Só de ventilarem que o filho do ex-presidente pode ser o escolhido para disputar a eleição de 2026, o mercado já entrou no modo pânico. Bolsa caindo ainda mais quando o partido confirmou o nome. Por quê, hein? Porque a leitura dos investidores foi essa, né? Esse candidato aí, esse aí não vai ganhar do Lula, não. O Lula fica triste com isso, Bruno. Olha aí pra você ver como é que ele tá triste com essa situação. Tá demais, nossa senhora. A cabeça do mercado é simples, né? Se aumentam as chances do Lula se eleger, aumenta também a chance de continuar tudo igual à bagunça das contas públicas, por isso que ninguém gostou, ninguém curtiu essa parada, pelo menos no mercado financeiro não, né? A preocupação não é só com o ano que vem, não, é com 2027, de 2027 em diante, né? Que as chamadas despesas obrigatórias, tipo previdência, saúde e educação, vão crescer tanto que quase que não vai sobrar espaço para gastos discricionários, que são aqueles que o governo escolhe onde ele vai querer cortar ou aumentar. E aí vem um medo, né? Em vez de cortar despesas, o governo seguiria focando em arrecadar mais, tradução, imposto, taxa, contribuição. E a treta é uma bomba para qualquer governo, até se um candidato de direita ganhar. Mexer nessas áreas é politicamente muito difícil, até porque quem manda é o Congresso, né? Tem essa. A gente fica brigando aqui, esse ano que vem agora vai ser uma briga por causa do comandante do Planalto, né? Mas não é só isso, né? Exatamente. O buraco é muito mais embaixo. Exato. Não é receita de bolo para ninguém, né? Mas mesmo assim, há quem diga que a reação do mercado foi exagerada e de fato o mercadão anda super sensível, né? Qualquer sinal de risco fiscal, tem venda de ativos na bolsa, dólar inclusive, né? Dólar sendo vendido, aumentando frente ao real. E você, o que você deve fazer aí, meu caro investidor? Você deve separar o ruído do seu dinheiro de longo prazo, porque se você tentar acompanhar comprando e vendendo no meio dessa história aí, coitado de você, tá bom? E o Brasil? Talvez o nosso maior erro foi achar que a gente seria uma Suíça ou achar que a gente viraria uma Venezuela também. A gente achou isso? Tem gente achando as duas partes aí. Eu acho que num determinado momento todo mundo esteve otimista e pessimista com o Brasil, né? Otimista igual Suíça. Acho que exageraram um pouquinho ali no tom perro. Eu diria que o Brasil é grande demais para quebrar, que é sorte nossa, mas também é grande demais e ruim demais para dar certo um dia. O que você acha, hein? Olha a novela, o Banco Master quebrou, entrou em liquidação e aí descobriram que corretoras gigantes venderam mais de 32 bilhões de reais em CDBs desse banco. Que coisa, não? Né? Follow the money. Eles tinham duas coisas muito sedutoras, os CDBs. Juros acima da média e cobertura do FGC, que é o seguro privado que devolve até 250 mil por CPF com juros se o banco quebrar. Resultado, virou uma febre no varejo, né? Muitas vezes sem explicar direito o risco do banco emissor, o limite do FGC e o que acontece se você passar desse valor. Tem uns amigos aí que passaram de 250 mil. Né? Ixi. Agora a briga é corretoras e bancos de investimento. Tá todo mundo falando, mas eu posso me meter a culpa é minha, eu posso colocar em quem eu quiser? Nos bancos, nas corretoras? Podem ser responsabilizados? Meu amigo, não dá pra você culpar a plataforma só porque o investimento deu errado. Igual não dá pra você culpar a corretora se a ação cai. Ou o supermercado se você não gostou do sorvete, de repente, né? Mas se o assessor empurrou o CDB de um banco mais arriscado para um cliente conservador, aí TBO, hein? Ou não explicou bem ali o limite da FGC. A ganância é demais, né? Pois é, aí o problema muda de figura. O assessor age em nome da corretora e a responsabilidade volta para a plataforma. Para piorar, olha aí, Bruno, rolava comissão em cima desses CDBs, tipo 0,3% ao ano, podendo chegar a 1,5% em 5 anos. Então sempre bate a dúvida, né? Estavam pensando mais no cliente ou na própria bonificação? Na sua família ou na família do assessor? Olha aí. Por essas e outras que a gente nunca indicou CDBs do Master na minha consultoria, né? Na Lumen. Até porque a gente não ganha comissão de te empurrar produto. Na prática, quem ficou dentro desses 250 mil aí deve receber tudo do FGC, um rombo estimado em até 41 bilhões de reais, quase 30% do caixa do fundo, para cerca de 1 milhão e 600 mil investidores. Já quem passou do limite cai na massa falida e vira o último da fila para receber. Esses podem até acionar a justiça se provarem má orientação. Vários especialistas defendem avisos automáticos quando o cliente passa do limite do FGC e até repensar as regras, vale. Banco pequeno pagando juro demais talvez nem deveria ter essa garantia, né?
E você, depois desse caso, vai continuar confiando naquele escritório que diz que não te cobra nada? Ou você vai clicar de uma vez por todas, resolver o problema da sua vida financeira, dos seus investimentos, clicando no link da descrição para você conhecer o nosso trabalho na Lume, hein? O Brasil vai deixar de ser uma das 10 maiores economias do mundo em 2025. Mas calma que não é tão ruim assim, não é porque a gente quebrou. O ranking é feito em dólar e aí entra o vilãozinho da história. Taxa de câmbio, que é basicamente o preço do real em relação ao dólar. Aí você pode perguntar, o Bruno, certeza que ele está perguntando isso, mas o real não subiu frente ao dólar? Não. Acho que não foi o dólar que caiu em frente ao real. Calma que eu explico. Quando o FMI converte esse PIB para dólar, aí a posição muda se a moeda sobe ou desce, né? E quem passou o Brasil, Brunão? A Rússia, que deve fechar o ano em 9º lugar, deixando o Canadá em 10º e o Brasil em 11º. Em guerra e cheio de restrições. Mas tem um truquezinho aí, ó. A economia brasileira piorou? Segundo a própria Austin Rating, não. O Brasil até teve valorização do real, expectativas melhores de crescimento e cresceu 0,1% no terceiro trimestre. 0,1% melhor do que nada, né? O problema é que o rublo, que é a moeda da Rússia, se valorizou mais de 39% em 2025, muito por causa de um controle de capitais, tipo um cadeado que o governo coloca para evitar que o dinheiro fuja do país depois das sanções pela guerra na Ucrânia. Com isso, em dólar, o PIB russo ficou maior do que o nosso e o do Canadá, e o FMI projeta que o Brasil siga em 11º até 2030. No ranking de crescimento do PIB no terceiro trimestre, o Brasil também não brilhou, ficou em 34º lugar entre 51 países, com Israel liderando com 3% de alta e a Tailândia na lanterna com queda de 0,6%. Ou seja, não estamos desmoronando, mas também não estamos atropelando ninguém. Não falei pra você que a gente era tipo o meio da tabela ali? Tipo o Corinthians? Geraldo Alckmin, aquele, o vice, o Bruno adora ele. O picolé de chuchu e ministro da indústria, você sabia dessa que ele é ministro da indústria? Não. Disse que está confiante que a taxa básica de juros, a famosa Selic, os juros mãe da economia, que influenciam tudo, né? Empréstimo, financiamento, renda fixa, pode começar a cair já na próxima reunião do Copom, conhecido como amanhã. O resultado, né? Já começou ali a prosa, né? O grupo do Banco Central, que é o Copom, que se reúne há 45 dias para decidir o rumo dos juros. Segundo o Alckmin, o cenário está ajudando muito. O dólar caiu, o clima foi bom, rolou uma super safra, uma colheita gigante, e isso puxou para baixo o preço dos alimentos. Procede isso, Bruno? Tá caindo os alimentos? Escreva aí, escreva nos comentários que a gente quer ver na prática. No meu carrinho de compra, não tá não. A lógica dele é simples, né, do Alckmin. Com inflação mais calma, daria para aliviar os juros. Ele também puxou os números para mostrar que a gente está bonito na foto. Ó. Desemprego em 5,4%, o menor da história. Inflação em 4,4% e caindo. Estão falando até que a gente vai fechar o ano dentro da meta, olha aí, hein? Ou seja, diferente daquele cenário clássico de ou inflação alta ou desemprego alta, agora o Brasil está no meio termo de novo, né, Bruno? Na meiuca. Inflação sob controle, ou pelo menos dados oficiais, e o mercado de trabalho forte. Mas ele faz um alerta, ó, não é hora de berço esplêndido não. Segundo ele, o governo precisa de esforço fiscal, traduzindo, gastar menos que arrecada, fazer o superávit para segurar a dívida. Ele então, assim, dizendo isso? Olha só. A mensagem final, olha só, cenário positivo, juros devem cair, mas só fica sustentável se as contas públicas melhorarem. E a gente se pergunta, será que vice-presidente não se falam? Então... Porque um fala uma coisa, o outro prega e age de outra forma. Nós não participam junto? Eu acho que não, são dois governos paralelos. De qualquer forma, amanhã é o dia da Super Quarta, Super Wednesday. Juros Brasil e juros dos Estados Unidos alinhados ali, anunciados no mesmo dia. E claro que tem edição especial do Jornal do Investidor, só para você que está com o sininho ligado. Eu tenho certeza que você não sabe se o seu sininho está ligado. Não custa nada apertar o botãozinho ali. Pois é, não vai ser avisado. E falando em Brasil sendo Brasil, sabe quando o dinheiro não fecha no fim do mês e você começa a subir o preço de tudo que vende na tentativa desesperada de fechar o caixa? Sim. O governo está fazendo basicamente isso em escala Brasil. A ideia é aumentar o imposto de importação, aquele pedágio cobrado na alfândega sobre os produtos que vêm de fora, e especialmente em carros e aço, para duas coisas: proteger as empresas brasileiras que estão apanhando dos importados, principalmente da China,
e levantar cerca de 14 bilhões de reais. Esse é o motivo certo. Levantar cerca de 14 bilhões de reais extras para fechar o orçamento de 2026. E essa grana já está aparecendo lá na previsão oficial do relatório do Peloa. Eles já contam com já estão antes de fazer, já contam com o dinheiro lá. Posto no fiofó nosso. Ah, entendi. Que é o rascunho, o Peloa é o rascunho do orçamento do governo aprovado pelo Congresso. Por trás disso tem um efeito dominó mundial. Quando os Estados Unidos subiram tarifas sobre vários produtos, muitos fabricantes, especialmente os chineses, redirecionaram as mercadorias para onde? Para a gente, né? O setor de aço do Brasil diz que a produção deve cair, enquanto as importações devem subir mais de 30% em 2025. E aí eles pedem mecanismos de defesa comercial, que é o nome chique para governo. Sobe a taxa aí para não quebrar a gente. As montadoras reclamam a mesma coisa e querem que a tarifa volte para 35% nos carros que vêm de fora. E você aí que se lasque para pagar o preço de um rim num Renault Kwid. Para você, mortal, que só queria um carro mais barato ou mais decente, ou uma obra menos cara por causa do aço, isso pode significar preço subindo em carro, construção, eletrodoméstico, em tudo que usa aço, ou carro importado na jogada. Por outro lado, a conta pública melhora um pouco, já que ninguém quer parar de gastar, e a indústria nacional ganha um respiro. É o clássico jogo, né? Proteger emprego aqui dentro, mas apertar o bolso de quem consome. Parabéns aos envolvidos. A volta dos que não foram. A IRB, lembra dela? A IRBzinha? Ressuscitou ou seria só analista empolgadão? O JP Morgan olhou para a IRB Brasil e falou, opa, parece que isso aqui tá barato demais, hein? Eles mudaram a recomendação da ação de underweight, que é o gosto menos do que a média do mercado, para overweight, que quer dizer quero ter mais desse papel na carteira. E adivinha, o papel disparou. Olha aí o gráfico do investidor 10. Quase 22% de valorização só esse ano, quem diria, hein? Mesmo assim, no ano, IRB sobe abaixo do Ibovespa, que é 31%, e do índice de financeiras, 47%. Ou seja, enquanto o resto já voou, IRB ainda estaria meio atrasada na visão do banco, por isso que valeria a pena na visão dele, entende? Mas o que será que deu brilho nos olhos do gringo? Porque nas contas deles, IRB ainda negocia barata, algo perto de 8 vezes o lucro esperado, que é o PL, né? Quantos anos de lucro a empresa precisaria para pagar o preço da ação, e sendo negociada a 80% do patrimônio, né? 0,8 de P sobre o VP. E eles projetam um retorno sobre o patrimônio forte na faixa de 23% a 24%, o que em português bem claro é a empresa estaria gerando um bom lucro em cima do capital que tem. O ponto do medo do mercado é o crescimento dos prêmios, que devem cair em 2025 e só reagir em 2026. Mas mesmo sem crescer muito, o banco continua achando que o investidor pode ganhar grana via dividendos. Ó, dividendos, IRB. Quanto tempo não escutamos esse par juntos bem aí, estranho, né? Bem estranho. Porque dividendo não tem nem desde 2020, não tem na ação. Tem que ter dinheiro, né, para pagar Precisa dinheiro. dar lucro, né? E que ela começou a dar lucro em 2024. E de fato, fica interessante mesmo olhar aqui o caso do lucro da empresa versus cotação aqui do investidor 10. Ela recuperou a geração de caixa, mas a ação continuou descansando em berço esplêndido. E aí entra a parte que faz o olho brilhar, né? O JP projeta que a IRB pode distribuir 50% do lucro em 2026, 75% em 2027, 90% em 2028, 90%, o que daria dividendos na casa de 8%, 13% e até 18% ao ano sobre o preço da ação. Isso é o tal do dividend yield, a renda anual que você recebe só por segurar o papelzinho. E com isso eles subiram o preço-alvo de R$ 54 para R$ 64 até o fim do ano que vem e colocaram o IRB como a queridinha do setor de seguradoras. Legal, né? Garantido? Nunca. Não. Ainda é ação, ainda é resseguro e ainda tem risco. Depois de tudo que IRB já aprontou com os investidores no passado, né, Bruno? Escreve para mim se você teria coragem de embarcar nessa fase dividendeira da empresa ou ainda olha para esse papel com o pé atrás, hein? E você, sim, você que fica até o final e nos ajuda tanto com esse compromisso, com esse gesto de generosidade da sua parte, escreva aqui o que o Brunão manda nos comentários e muito obrigado por estar com a gente. Já que começou oficialmente a campanha política, né? Eu quero saber o que você acha dessas candidaturas que estão aparecendo. E o que seremos de nós em 2026? De nós. Eu quero saber também, mais uma.
Manda ver. Quem é o candidato que tem condição de ganhar do Lula o ano que vem? Deixa aqui nos comentários quem você votaria. Valeu, tudo de bom. Tchau.